Olá, olha, vamos conversar um pouquinho sobre Morada das Lembranças, da Daniela Bauer. Um livro bem fininho que ele estava na biblioteca da escola e ele faz parte do PNLD literário do ensino médio. E assim, eu acho que eu peguei esse livro nas férias ainda e eu percebi assim que eu estava lendo muita literatura de escrita masculina, né? E eu precisava ler um pouquinho mais de literatura feminina. Então eu peguei esse também, eu achei interessante. O comecinho dele e acabei pegando para ler. E olha que livro incrível, incrível. Eu havia terminado de ler esse aqui do Calover, que é A Morte do Pai, que era um bem grosso, demorei bastante tempo para ler. E aí então eu entrei aqui neste Namorada das Lembranças. Olha, que livro maravilhoso. Eu assim chorei com esse livro, porque ele vai contar a história de uma garotinha que assim ela quando ela começa a contar, ela já está velha, né? E ela começa então a contar a história dela do passado. Ela era uma criança judia e ela tinha uma vida assim tranquila com os pais. Ela vivia em Odessa, na Polônia. E aí então o pai dela é assassinado por motivo político e eles têm que sair correndo de casa. E ela tem 7 anos na época, a mãe, e um bebezinho, que é o irmão dela, o Benji, né? Um bebezinho. E aí então um amigo assim consegue arrumar para ela uma viagem para o Brasil. A mãe dela, no caso a avó, né, da narradora, ela já mora no Rio de Janeiro. E aí então eles mandam uma carta para mãe, para avó dela, né, super rápida assim, que é a avó materna dela, que eles estão vindo para o Brasil. E aí então eles pegam um trem, né, de Odessa até um porto, que daí eu não me lembro o nome do porto. É um porto onde eles vão pegar o navio para o Rio de Janeiro. E aí, então, ela é muito chocante, assim, porque ela vai ficar amarrada na perna da mãe e a mãe joga uma saia por cima, porque eles têm medo de que a mãe não consiga embarcar com duas crianças, né? E aí, então, só o bebê de colo e ela vai amarrada ali na saia da mãe a viagem toda até chegar no navio, né? Ali durante a viagem do trem. Então, ela vai ali, ela relatando como foi essa viagem horrível, sufocante, e ela escondida, a mãe dava comida para ela por baixo, e essa viagem, assim, durou muitas horas. Quando eles entram no trem, essa viagem durava 2 meses, né, dependendo, mas durava mais de mês, né, uma viagem para chegar da Europa no Brasil. E aí, então, ela conta, né, que eles vinham embaixo, no porão, lá no lugar super insalubre, assim, aí o irmãozinho crescendo, ela cuidando desse irmãozinho, e assim a gente vai vivendo toda aquela angústia, né, daquela vontade de chegar logo, que ela tá, e a gente como leitor tá também, né. Porém, quando ela chega no Brasil, a avó, ela vai percebendo aos poucos que a avó e a mãe não se dão muito bem. A avó não gostava do pai dela, é, porque eles não era o casamento arranjado, né? A mãe dela havia se casado por amor, não era o casamento arranjado como era de costume deles, né? E aí depois também o marido da avó havia falecido e a mãe não aceitou a avó na casa dela, então havia ali, era meio recíproco ali, sabe? A situação das duas, da mãe dela com a avó. E aí, então, quando ela chega, a avó, ela é uma... Não dá para entender muito bem que ela é uma prostituta, porque eram muitas, né? Eram as chamadas polacas, né? O livro fala bastante sobre isso. Não tinha muita opção, né? As mulheres que vinham, imigrantes que vinham e que chegavam no Brasil, né? Normalmente acabavam sendo enganadas ou elas não tinham opção, né? Elas acabavam se tornando prostitutas.
E a avó, ela era mantida por um militar, um general vivia ali na casa. E aí então eles vão viver nessa casa. Claro que daí a avó coloca os coloca num quartinho lá no fundo e não quer saber da vida deles. Só que a coisa só piora, porque a mãe dela contrai uma doença ainda no navio, e a mãe dela é tuberculose, né? E a mãe dela vai ficando ruim assim, vai piorando, e a avó não nem sequer leva a mãe dela no hospital, e ela tem que fazer todo o trabalho da casa, e cuidar da mãe, e ir para a escola, porque a avó queria que ela fosse para a escola, e cuidar do irmãozinho. Olha, que vida que ela leva. Mas é muito interessante a gente perceber que esse livro, ela não conta, ela conta todas as dificuldades que ela passa, mas ela não conta com um tom de lamento. Ela conta como tudo isso foi forjando nela uma força interna, né? Primeiro porque ela queria ser digna, né, de tudo porque eles eram muito felizes, né? O pai era muito bom para ela, a mãe. Então ela quer ser a melhor possível, né? E aí a mãe dela acaba morrendo também, e aí fica só ela e o irmãozinho naquela casa ali, totalmente disfuncional, uma casa que ela tem que fazer todo o trabalho. Então, olha, muito complicada a situação dela. Porém, o pior é que, assim, o sonho da vida dela é um dia sair dali, ela vai guardando todo o dinheiro, e um dia sair dali e ter uma casa dela e viver com o irmão. Só o que acontece? O irmão começa a crescer, e ela foi como... ela substituiu a mãe, né? A mãe morreu quando o irmão era bebê ainda, né? Pequeno ainda, né? Aí então ela assumiu esse papel da mãe muito nova ainda. Ela foi obrigada, ela se viu ali sendo obrigada a se transformar na mãe do irmão. Mas acontece que o irmão, conforme vai crescendo, vai ficando cada vez mais distante dela. E aí, com 11 anos, esse general ali da casa, acho que é general, a patente dele, se eu não me engano, ele fala que pro irmão ir estudar em uma escola militar. E o irmão quer, né? O irmão, ele sente muita falta dessa figura masculina, dessa figura paterna, e esse general não dava isso para ele. E aí, sabe, eles eram assim completamente abandonados, porque, né, eles tinham a mãe e o pai assassinado, a mãe morreu, e a avó era uma avó que não se importava com eles de forma nenhuma. Eles eram assim um peso, né? No caso, na vida da avó. A avó olhava para aqueles netos e ela só via assim a figura daquele homem que ela não gostava, que era o pai deles, e a mãe também, né? Ela também não gostava da mãe deles, né? Aí então a avó acaba morrendo também depois, passado um tempo, e aí, para surpresa, assim, eu acho mais chocante é que o irmão começa a se afastar, e o irmão vai cada vez vindo menos visitá-lo, até que um dia o irmão vem, eu acho que quando a avó morre, o irmão vem e ela, ela joga real pra ele, né, diz assim, olha, a gente tá se afastando e tal, e aí vem uma paulada, porque o irmão diz assim, olha, eu saio dessa casa quanto antes você puder sair dessa casa. Essa casa é ruim, essa casa fez mal para mim e fez mal para você, e esse amor que você quer de mim eu não tenho para te dar. Então, ou seja, o irmão também era uma pessoa toda quebrada por dentro, sabe? E ela percebe, e ela vai percebendo assim muito tarde, né? Ela vai percebendo que ela não conseguiu, ela não percebeu, né, o que estava acontecendo na vida do irmão. E aí é muito doloroso, assim, porque eu acho que também, né, eu pego a minha experiência, no caso, assim, de ter uma família muito boa, de irmãos super presentes, de eu tenho um único irmão, um homem, né, e assim, eu não consigo imaginar, assim, o meu irmão dizendo uma coisa dessa para mim. Eu creio de todo o meu coração que meu irmão me ama, e assim como eu amo, mas nem de longe nós passamos por uma situação como a que eles passaram, e que
deixou os dois, assim, quebrados. E aí, então, é sabe, um livro que vai falar muito de solidão, sabe? De solidão e de que ela vai ter que, assim, buscar e reconstruir e se fazer juntar os cacos, assim, do passado e reconstruir a vida dela para conseguir seguir em frente, sabe? Então, assim, eu fiquei muito, muito impressionada, muito tocada por esse livro, um livrinho, assim, super fininho, sabe? E eu fiquei, assim, bastante tocada com essa história, que é uma história, assim, olha, simplesmente incrível. Eu acho, eu não conheço eu não conhecia esta escritora, mas eu creio que seja, assim, uma escritora nova, sabe? Eu acho que o Brasil, assim, tá com uma literatura nova, muito, muito, muito interessante, sabe? Super rica e muito incrível mesmo, certo? Então é isso, a Morada das Lembranças da Daniela Bauer. Até mais!